Embora a gente tenha aquela visão muito Spielbergiana, né, do tubarão, que é aquele tubarão branco, lindíssimo, enorme, com forma de torpedo, um animal que pode chegar até 6 metros de comprimento. Mas quando a gente está falando de tubarão, a gente está falando de uma diversidade enorme de animais. Este é Fábio Mota, pesquisador do Laboratório de Ecologia e Conservação Marinha aqui da Unifesp. O Fábio, junto com outros pesquisadores, encontraram tubarões ameaçados de extinção no arquipélago de Alcatrazes, no litoral paulista. Na nossa conversa, ele também respondeu algumas dúvidas que vocês enviaram para nós pelo Instagram. Pode Ser Ciência, o podcast da Unifesp. Eu sou a Paula Garcia. E eu sou a Juliana Mastrulo. No episódio de hoje, vamos falar sobre o trabalho de monitoramento da vida marinha. Tubarões e ciência. Este é o nosso tema de hoje do Pode Ser Ciência. Está começando o Pode Ser Ciência, o podcast da Universidade Federal de São Paulo. É uma história que sempre que a gente se reúne em família, a gente comenta com os parentes, né? A Aline Fávero é estudante de doutorado na área de patologia aqui da Unifesp. Ela contou pra gente como foi o dia em que estava no mar e avistou tubarões. Aconteceu no final de 2022, na Praia Grande, Santos Caiçara. Então, eu fui com a minha família pra gente passar a virada de ano lá. E estava com duas primas minhas dentro do mar, numa distância não muito longe da areia. A gente viu uma nadadeira perto de nós. A gente não sabia muito bem como agir. O tubarão ele não veio para perto de nós. Depois a gente descobriu que eram, na verdade, cações, né? Essa história da Aline foi parecida até mesmo com uma outra história que aconteceu com o Fábio. É menos comum você avistar um tubarão no ambiente praial, em águas costeiras de praia, mas não é um absurdo você avistar. Eu surfando na Praia do Tombo, tudo bem, já estava ali para fora da arrebentação, mas passou um caçãozinho ali perto de mim, das poucas vezes que eu vi praticando surf, mas passou um cação, eu vi, não era muito grande, comum, assim, pode passar. Mas espera aí, tubarões e cações? Que história é essa, Fábio? Cação e tubarão, biologicamente, é a mesma coisa. Se você, quem está nos ouvindo, adora comer um cação, uma muqueca de cação, saiba você que você está se alimentando de um tubarão. O cação é um termo utilizado muitas vezes durante a comercialização, especialmente para espécies de pequeno porte e espécies costeiras, que às vezes, quando adulta, não passam de 1 metro. Eles são chamados, às vezes, não só de cação, mas são chamados também de caçonete. Esse cação vem, né, de cason, né, de língua espanhola, e a gente traduziu para cação. E aí ficou essa cultura, o cação é um filhote, o cação é outro animal. Então, os caçonetes são os tubarões de pequeno porte. Recentemente, o Arquivo Internacional de Ataques de Tubarões do Museu de História Natural da Flórida divulgou um relatório com dados de ataques de tubarão pelo mundo. Se você buscar na internet, vai achar menções citando o Brasil como o 4º país com mais ataques de tubarões. Preocupante, não? Mas, ao ler atentamente a pesquisa com dados de 2023, tivemos aqui apenas 3 casos e nenhum deles foi fatal. Apesar do número baixo de ataques de tubarões no país, Fábio explica que é importante tomar alguns cuidados, como ficarmos atentos às sinalizações nas praias. Se ela tomar ciência das placas, se o sistema de informação, ela não vai entrar na água. Ali é uma questão educativa. Se a pessoa viu a informação registrada na placa, claro, essa informação ela tem que estar disponível, sim. A partir do momento que ainda assim a pessoa adentrou a água, ela está assumindo esse risco, que você tem ali, você certamente vai ter, você tem um risco alto de ter uma interação negativa com esses animais. Nós estamos falando de animais de grande porte, animais, né, grandes, fortes, adaptados ao hábito predatório, ao comportamento predatório, animais que têm um sistema sensorial que é incomparável à realidade dos seres humanos, né? Animais que têm uma capacidade sensorial de estímulos táteis, estímulos químicos. Está bem, Fábio. Agora conta pra gente. Afinal, quem são os tubarões? São aqueles animais que a gente chama de peixes cartilaginosos. Eles são animais que têm uma história evolutiva de mais de 400 milhões de anos. Eles têm um parentesco muito grande com as raias, né? As raias pertencem aos mesmos grupos dos tubarões.
são chamados elasmobrânquios. Um nome difícil, mas tem esse nome elasmobrânquio é por conta da presença de fendas branquiais dispostas na lateral da cabeça dos tubarões e dispostas na região ventral, na parte de baixo do corpo das raias. Então, hoje a gente tem pelo menos mais de 1.200 espécies, né, de elasmobrânquios, cerca de 600 e poucas espécies de raia e 500 e poucas espécies de tubarões. São animais que vivem nos mais diferentes hábitats no ecossistema marinho, na coluna d'água, em áreas costeiras, em águas oceânicas, associados a recifes de coral. Algumas espécies entram em água doce, né, como o tubarão cabeça chata, já foi encontrado em centenas de quilômetros para dentro do Rio Amazonas e outros rios do mundo. Um destes locais que é possível observar a presença dos tubarões é o arquipélago de Alcatrazes. Ele está localizado aqui em São Paulo, a uma distância de cerca de 35 quilômetros de São Sebastião, uma cidade do litoral norte do estado. A gente tem 2 unidades de conservação que protegem o arquipélago. Uma delas já da década de 80, muito pequenininha, que é a Estação Ecológica dos Tupinambás, e uma muito maior, que foi criada em 2016, com quase 600 mil quilômetros quadrados, né, que tem como objetivo foi a criação do Refúgio de Vida Silvestre do arquipélago de Alcatraz. Então, é uma área muito maior. As unidades de conservação são criadas por decreto presidencial ou lei, com o objetivo de preservar o local. A classificação de refúgio de vida silvestre permite a visitação e a pesquisa científica, dependendo das normas e autorização do órgão responsável por aquele local. Você está gostando do episódio? Se inscreva nos canais para receber notificações dos próximos. Pode Ser Ciência, o podcast da Unifesp. Junto com outros cientistas, Fábio faz parte de um grupo de pesquisa chamado Projeto Mar de Alcatrazes, que tem como objetivo monitorar a biodiversidade marinha neste arquipélago. Imagina só que incrível! A pesquisa constatou a presença de tubarões que estão ameaçados de extinção por lá. Essa foi uma grande descoberta depois de quase 10 anos de trabalho. A gente mergulha lá para fazer pesquisa desde 2015. E a gente vinha fazendo monitoramentos, naquele esforço frequente de captação de recursos, monitoramentos fazendo contagem usando mergulho autônomo, aquele mergulho que a gente usa o cilindro de ar comprimido, te mergulha e conta os peixes, identifica os peixes. No final de 2018, a gente começou a negociar um recurso junto à Petrobras para nos apoiar num projeto de longo prazo ali no monitoramento. Então, aquilo que a gente fazia de uma maneira mais pontual, ainda que sistemática, mas com esforço amostral muito pequeno, a gente conseguiu avançar muito nesse projeto, o projeto Mar de Alcatrazes, que tem como objetivo monitorar a biodiversidade marinha ali do arquipélago de Alcatrazes. No primeiro verão, a gente não registrou nenhum tubarão, e no inverno de 2022, a gente começou a fazer registro de coisas que a gente não via no mergulho, em que a gente consolidou pelo menos 4 campanhas, 2 verões e 2 invernos, fez operações, 150 filmagens, e em pelo menos 10% dessas filmagens apareceram tubarões foram registrados. Então a gente registrou 7 espécies de tubarões, e dessas 7 espécies, pelo menos 6 delas são ameaçadas de extinção. E a gente aí resolveu, né, contar essa história cientificamente, né? Mas como assim filmagens? É isso mesmo! O monitoramento que o grupo de pesquisa vem fazendo tem avançado com o uso da tecnologia. Nesse caso, eles usaram câmeras para filmagem subaquática. São as estereofilmagens remotas com isca. E do inglês, BRUV, é uma abreviação desse termo em inglês. Tem uma estrutura de metal com 2 câmeras no interior de 2 caixas estanque, que protegem elas da profundidade, da pressão, e um mastro de cerca de 1,5 metro na frente dessas 2 câmeras, com 1 quilo de isca, de sardinha. O mergulhador, quando faz o mergulho com cilindro, aquela bolha que a gente produz, ela espanta tubarões, ela espanta raias. Então, a gente nunca viu tubarão naquela área porque a gente não usava o método adequado. Em 2022, a gente começou os trabalhos de campo desse projeto. A gente faz campanhas de campo tanto no verão como no inverno. Cada operação é uma operação que dura mais ou menos 1 hora. Aquele 1 quilo de sardinha gera uma pluma de odor, de cheiro, e aquilo atrai os tubarões, atrai raias e até outros animais, né, com hábitos de predação. Uma coisa interessante é que esse equipamento é como se a gente estivesse fazendo pescarias de imagem.
Nada mais é o que a gente está fazendo, é atraindo esses animais para frente da imagem e, durante um tempo, ele fica filmando tudo o que passa na frente dessas câmeras. A gente tem noção de profundidade, as câmeras foram calibradas. Então, tudo que aparecer na frente dessas câmeras, a gente consegue medir com um bom grau de precisão. Então, além de a gente identificar quem está ali e em que quantidade aquele animal se apresenta ali naquela imagem, a gente consegue também medir esses animais para ter uma ideia do tamanho, para poder estudar se ele era um animal adulto, se é um animal jovem. E às vezes até tendo dado de comprimento, a gente consegue estimar depois, observando dados da literatura, quanto ele pesava também. Fábio nos explicou que para contar e identificar os tubarões nessa pesquisa, foram realizados de 3 a 4 mergulhos por dia. E tudo isso em pontos de amostragem que foram liberados para o mergulho. Esse processo foi realizado durante 3 dias, o que dava em torno de 40 filmagens. Tá certo, mas logo pensamos, será que um mesmo tubarão não foi registrado e contado várias vezes pela câmera? O nosso indicador de análise dos BRUVs chama MaxN. Como a gente pega essa imagem e bota num software específico para fazer a análise, é quase que um software de edição de imagem, só que ele é feito para isso. Ele funciona como um editor de imagem também. E o que é o MaxN? À medida que a gente pega da abundância, olhando todo o vídeo, a gente separa o frame que houve um maior registro daquela espécie. Por isso é o MaxN, é o número máximo daquela espécie que você quer estudar por frame. Aí a gente vai fazendo análise. Apareceu 2, o MaxN é 2. Chegou um momento que a gente passa o vídeo, tem 6. A gente atualiza essa informação. O MaxN é 6. Então, a gente vai fazendo isso para cada espécie, a gente tem um MaxN para cada espécie que interagiu com as nossas câmeras. E aí, assim, a gente evita exatamente esse viés que você bem levantou. Mas como ter certeza de que esses tubarões não estavam lá antes? E quais as possíveis causas que podem explicar sua presença agora? Primeiro, o animal não encontrar a pesca no interior dessa área. Então, é o fato de você manter a área sem pesca, nenhum tipo de uso direto. E o segundo ponto é que essa área começa a produzir mais vida, essa área começa a ter um efeito de proteção, mas não para as potenciais presas desses animais. Então, existe uma evidência de uma maior disponibilidade de presas. Como a gente mergulha desde 2015 e tem um diálogo muito próximo a operadores de mergulho, ao próprio pessoal da equipe do Instituto Chico Mendes, que é responsável pela gestão, e eles estão lá com muito mais frequência, né? E a gente, para reunir o maior número de evidências, a gente usou os registros de BRUVs que a gente tem recentemente. A gente usou BRUV em 2015, lá atrás, 2017, na verdade, mas numa malha muito pequena, que não seria efetivamente comparável à malha que a gente vem usando hoje, mas a gente usou também essa percepção de mergulhadores que visitam a área com frequência para dizer, pô, essa turma não via tubarão antigamente e hoje passa a ser observado. Então a gente entende que são os efeitos iniciais. Embora esses animais estão batendo nos BRUVs, que sim, são as ferramentas mais adequadas, eles também estão sendo observados com mais frequência pelos mergulhadores. Tem gente vendo tubarão mesmo usando o cilindro. Isso não acontecia lá em 2015 e 2016. Depois que a gente filmou, publicou o trabalho, teve pelo menos mais 3 episódios de registros feitos por mergulhadores, até mergulhadores recreativos, que viram tubarão. Ou seja, a gente também tem uma percepção que eles estão começando a acostumar com a presença humana no local. Pode Ser Ciência, o podcast de divulgação científica da Unifesp. Agora chegamos ao momento da sua participação. A gente selecionou algumas perguntas enviadas no nosso Instagram sobre o tema de hoje do podcast. A Gabriele quer saber: como os tubarões percebem o ser humano e se eles sentem cheiro? Sim, são aguçadíssimos, de uma sensibilidade. Quando a gente fala do sistema sensorial dos tubarões, a nossa capacidade de comparar humana, ela fica muito abstrata. Por exemplo, tubarões chegam a ter a sensibilidade de detectar uma partícula de alguma substância química em mais de 1 trilhão de partículas de água. A Rosiane pergunta sobre a possibilidade de ainda existir o megalodon, que é uma espécie de tubarão extinta. E aproveitando a pergunta dela, é possível uma espécie de tubarão já extinta ser encontrada novamente?
que não existem evidências, pelo menos eu nunca pairou para mim, artigos ou evidências científicas da possibilidade de a gente reencontrar os megalodons. Essa com relação à primeira pergunta. Com relação à segunda, sabe aquele tubarão de aquário, tubarão lixa? Tem muitos aquários particulares e públicos. Esse animal era considerado extinto na costa de São Paulo, né? Porque é um animal mais associado, acreditava, né, a Recife de coral, então ele é muito visto ainda em Abrolhos, em algumas áreas do Nordeste, Espírito Santo. Aí no Rio de Janeiro ele já começava a escassear e a gente achava que ele era extinto regionalmente. Recentemente saiu um artigo, registros contemporâneos, vamos dizer assim, de tubarão lixa ali na região de Ilhas próximo a Cananéia, no extremo sul aqui do litoral de São Paulo. Então, normalmente não é que o animal extingue, é que ele se tornou raro e os pesquisadores não conseguiram, né, de alguma forma, detectar nos seus monitoramentos, nas suas pesquisas, né? A dúvida do Caio é: quais as principais causas de morte dos tubarões? E aqui uma dúvida nossa também: qual o tempo médio de vida deles? O principal predador deles são os homens, é a interação com a pesca. Mas, dependendo do tamanho, esses animais podem ser predados por outros invertebrados também. Por exemplo, polvo, já existem vídeos de polvo predando tubarões, de crocodilos predando tubarões, mas existe uma história recente de orcas que têm atacado tubarões brancos para se alimentar dos seus fígados. Agora, é claro, cada vez mais outras questões têm sido levantadas. A perda de habitat tem comprometido as populações de tubarões, poluição química também. Tempo de vida é bastante variável, tem espécies que vivem 10 anos. Em geral, se você for falar geralmente, os tubarões vivem bastante, muito. Em média, né? São animais de crescimento lento, ciclo de vida longa, baixa fecundidade, ou seja, são animais que produzem poucos filhotes e têm crescimento lento. Todas aquelas características que os tornam muito sensíveis aos impactos da pesca, poluição química, perda de hábito, etc. São animais que têm uma capacidade de renovação da população demorando muito tempo. Antes de terminar, enquanto conversávamos com o Fábio sobre o tema de hoje, ele disse uma frase sobre a importância dos tubarões que chamou bastante a nossa atenção. O valor deles por eles mesmos, aquilo que a gente chama de valor de existência, o valor intrínseco desses animais. Esses animais passaram por todas as ondas de extinção em massa do planeta, quase foram embora ali numa dessas extinções, mas não foram. Quem é a gente de querer definir a trajetória de vida desses animais? Tubarões e ciência. Este foi o tema de hoje do Pode Ser Ciência. E aqui vai um spoiler sobre o nosso próximo episódio: Inteligência Artificial e Educação. Não vai perder, né? Até mais! Gostou do episódio? Você pode escutar novamente e compartilhar com as pessoas. Busque Pode Ser Ciência nas plataformas de áudio e no YouTube, youtube.com/Unifesp-oficial. O Pode Ser Ciência é uma realização do Departamento de Comunicação Institucional da Universidade Federal de São Paulo. Apresentação: Juliana Mastrulo e Paula Garcia. Produção: Juliana Mastrulo, Paula Garcia e Rosângela Martins. Roteiro: Juliana Mastrulo. Edição: Jean Silva. Assistente de produção: Letícia Gualberto. Identidade visual: Paula Garcia e Alexandre Souza. Direção de gravação e de locução: Reinaldo Jimenez. Direção-geral: Juliana Mastrulo e Loiane Villefort. Direção do DCI: José Luiz Guerra. Esse foi o Pode Ser Ciência, o podcast de divulgação científica da Universidade Federal de São Paulo.